Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. O tema do nosso episódio de hoje é Disforia woke à luz da Bíblia, como permanecer firme na verdade com a graça de Deus. Como você já sabe, eu sou o reverendo Davidson Bion e sou mestre em ciência da religião, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, sou pastor congregacional e tenho o prazer em estar tratando com você hoje sobre esse episódio que é muito atual. Então, seja muito bem-vindo ao Exegese e Exposição. Vamos falar então sobre um tema muito atual, desafiador, que é a chamada disforia woke. Vamos entender hoje o que significa essa expressão, como ela se relaciona com o movimento de lacração que temos visto na cultura contemporânea e, mais importante, como a Bíblia nos instrui a lidar com esses desafios de maneira sábia, amorosa e também firme. Então, prepare a sua Bíblia e abra o seu coração para refletirmos juntos sobre como permanecer firmes na verdade de Deus enquanto mostramos graça àqueles que pensam de forma diferente. Fique comigo até o final e saiba como resgatar um presente especial que eu reservei para você. Vamos continuar então com o nosso episódio tratando de definições. Vamos então entender o que significa disforia e depois o que significa a palavra inglesa woke, que nós entendemos aqui no Brasil como lacração. Vamos começar então definindo esses dois conceitos centrais do nosso tema. Primeiro, o que é disforia? A palavra disforia vem do grego e significa literalmente dificuldade em suportar. Em termos modernos, ela é usada para descrever sentimentos intensos de desconforto, confusão ou insatisfação com alguma realidade. No contexto woke, que é o tema do nosso estudo, nós podemos entender a disforia como um desconforto profundo com valores tradicionais, como a moral bíblica, as estruturas familiares e as verdades absolutas. Deu para você entender, não é? O que significa a disforia. Agora vamos seguir com o significado de ser woke. Bom, o termo woke, que em inglês significa acordado, é usado para descrever um estado de alerta ou consciência sobre as desigualdades sociais, racismo, questões de gênero, entre outros assuntos também. Por isso significa estar acordado. No entanto, no uso popular, woke tem se tornado sinônimo atualmente de lacração ou de ativismo extremo, onde se busca impor certas ideias e cancelar quem pensa diferente, que é, infelizmente, a marca atual da nossa sociedade. Vamos seguir então com o nosso estudo tratando agora das propostas principais do movimento woke. Sim, embora o movimento woke tenha raízes em uma luta legítima por justiça, ele frequentemente adota posturas que conflitam diretamente com os princípios bíblicos. Vamos olhar agora para algumas das principais propostas desse movimento, e você vai entender como esse movimento se encaixa com tudo o que temos observado na cultura e na sociedade do nosso tempo. Bom, então o primeiro ataque do movimento woke aos princípios da Bíblia é o relativismo moral. A ideia de que não existem verdades absolutas e que cada um pode construir a sua própria verdade. Essa é a ideia propagada pelo movimento de disforia woke. Você consegue perceber que, na verdade, tudo o que se propõe a se revelar como algo absoluto, como um conceito de absoluto, né, para que você possa ter uma ideia muito pé no chão de como funciona a sociedade, de como funciona a vida, né? Tudo isso, então, é confrontado
pela disforia woke. E, de fato, isso torna uma sociedade cada vez mais confusa porque ela perde as suas bases. Quem questiona tudo acaba não tendo certeza alguma, não é? Bom, vamos seguir então agora para o segundo ataque da disforia woke aos princípios da Bíblia, que é a desconstrução de instituições tradicionais. E isso inclui o casamento, a família e até mesmo a igreja, que são vistas como opressoras por algumas correntes desse movimento woke. Então essa desconstrução é um ataque direto, frontal. Eles querem mesmo destruir todo o conhecimento criado, na sociedade ao longo das eras sobre esses valores que eles taxam como tradicionais e, portanto, para eles ultrapassados, né? Que é o casamento, a família, e em casamento aqui a gente se refere ao casamento heterossexual, não é? Alguns que são mais aguerridos nessa batalha cultural woke, eles querem mesmo destruir e colocar abaixo todos os valores tradicionais da sociedade. Avançamos então para o terceiro ataque da disforia woke aos princípios da Bíblia, que é o cancelamento de divergências. Quem não concordar com a agenda woke é muitas vezes marginalizado ou silenciado, e isso sumariamente. Por quê? Porque toda a cultura woke, ela usa isso como uma forma de ataque, uma arma de ataque contra os valores tradicionais que eles, na verdade, odeiam, não é? Então, aqueles que defendem esse posicionamento woke é uma disforia, o ódio, gratuito até que eles têm contra valores tradicionais, aqueles que realmente lutam por essa agenda, eles farão de tudo, portanto, para estar cancelando e destruindo, como nós já vimos, todo o pensamento que eles consideram tradicional e, portanto, irrelevante para essa sociedade, como eles chamam, progressistas, né? Eles são progressistas, então eles querem o progresso da sociedade. E como que eles veem o progresso? Eles veem o progresso como destruição daquilo que foi usado para construir essa sociedade. Então veja o disparate, desse tipo de pensamento. Como pode progredir destruindo, não é? Mas é como eles pensam. Enfim. Nós chegamos agora ao quarto ataque da disforia woke, que é a redefinição de identidade. A identidade humana, portanto, passa a ser baseada em sentimentos e escolhas individuais, e não em verdades objetivas. Verdades essas ensinadas na palavra de Deus. Porque você consegue perceber que o que a Bíblia ensina, por ela ser um livro eterno, ela tem valor eterno, portanto, ela trata de valores absolutos, que são imutáveis de toda a eternidade, não é? E serve para moldar qualquer fase da evolução social humana. Mas não é assim que aqueles que defendem a disforia woke trabalham, eles entendem. Não é desse jeito. Eles querem destruir porque eles odeiam tudo o que se relaciona a Deus e aos princípios de Deus. Bom, embora a busca por justiça seja algo bom, de fato a Bíblia ensina isso, nós precisamos discernir quando essas propostas se afastam dos valores de Deus e atacam a essência da fé cristã. Sobre esse tópico, eu quero convidar você a também assistir um episódio que eu produzi no meu canal do YouTube, que eu trato justamente sobre essa questão da justiça bíblica, que é contrária a essa noção da justiça social propagada hoje pela sociedade, tá bom? Então é importante que você entenda o que eu estou me referindo. Assista esse episódio, portanto, porque aqui eu não estou falando da justiça biblicamente falando, que é aquela justiça que a Bíblia manda a gente exercer. Mas aqui é o movimento de justiça social, que é também o braço de trabalho dessa disforia woke. É importante você entender, então, que todo esse trabalho
politicamente correto, não é, como se tem hoje na sociedade, ela tem o viés, na verdade, político. E esse viés político é bastante contrário ao que a Bíblia ensina. Tá legal? Assista lá então esse episódio sobre a justiça social. A gente está desconstruindo essa noção de justiça social como a sociedade ensina, mostrando o quanto ela é contrária à palavra de Deus. Bom, vamos dar uma pausa agora. Quando voltar, nós estudaremos sobre os princípios bíblicos atacados pela disforia woke. Aguarde, o intervalo será breve, tá legal? Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Muito bem, voltamos. Você está curioso para receber o presente que eu prometi, não é verdade? Aguarde só mais um pouquinho, ok? Daqui a pouco eu vou revelar para você o presente que eu tenho reservado para que você cresça ainda mais no seu conhecimento bíblico. Nesse bloco de agora, vamos tratar dos princípios bíblicos atacados pela disforia woke. Vamos refletir sobre alguns princípios fundamentais da Bíblia que são então desafiados ou atacados mesmo para que seja jogado ao chão por essa disforia cultural. Mas como nós já sabemos, o próprio Deus vela pela sua palavra. Então não há condição de que essa disforia, esse movimento cultural, tenha como estar lutando contra a própria ação de Deus para preservar a sua palavra, para preservar os princípios da Bíblia. Tá legal? Bom, o primeiro princípio da Bíblia que é atacado pela disforia woke é a verdade absoluta de Deus. Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Confira lá João 14, versículo 6. A ideia de que a verdade é relativa contraria a essência do Evangelho, que aponta para a palavra de Deus como padrão imutável. Confira lá no Salmo 119, versículo 5. O segundo princípio bíblico atacado pela disforia woke é a própria criação de Deus. Sim, lá em Gênesis 1, 27, nós lemos o seguinte: Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Sim, o movimento woke muitas vezes questiona essa distinção divina, promovendo confusão sobre identidade e propósito. Aliás, nesse versículo 27, a gente percebe aqui que o texto em hebraico diz que Deus criou o ser humano como macho e fêmea, portanto, já identificando o gênero, o sexo, do ser humano. Então, a Bíblia é muito clara, não há dúvida quanto a isso. Mas se você quiser ampliar ainda os seus estudos sobre esse assunto, eu tenho também um episódio no meu canal do YouTube, um episódio de podcast, que eu lancei no ano passado, em 2024, um episódio que fala sobre essa questão da ideologia de gênero e o quanto isso tem destruído vidas e famílias. Então, assim que terminar este episódio, dá uma olhadinha lá, você vai gostar também desse material para aumentar o seu conhecimento sobre ideologia de gênero. Tá legal? O terceiro princípio da Bíblia que é atacado pela disforia woke é a família como projeto de Deus. Sim, em Efésios capítulo 5, versículo 31, Paulo reafirma o modelo de família instituído em Gênesis. Paulo diz o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então,
Você que está acompanhando aqui o estudo, entenda o seguinte: desconstruir a família é desconstruir o plano de Deus para a sociedade. Veja o quanto a disforia woke é algo sério e traz prejuízos terríveis à vida de muitas pessoas e à vida também da sociedade como um todo. É, na verdade, a marca de uma sociedade que vive em apostasia, no abandono do relacionamento com Deus, do próprio conhecimento de Deus. Bom, o quarto e último princípio da palavra de Deus que é atacado pela disforia woke é a unidade da igreja. Sim, enquanto o Evangelho chama a unidade em Cristo, veja lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, o movimento woke muitas vezes promove divisões baseadas em raça, gênero ou até em status social. Então, sim, se alguém numa igreja leva essas distinções da disforia woke para a própria vida da igreja, ele vai então procurar divisões. E não raro existe isso, como um problema muito sério desde o Novo Testamento. E a gente precisa então aprender a combater essa ideia de divisionismo na igreja devido a essa cultura woke que está tão entranhada na mente da nossa turma pós-moderna. Inclusive cristãos estão completamente equivocados ao estarem trabalhando essas questões de divisionismos da igreja como influência também da cultura secular, a cultura woke. Bom, vamos fazer mais uma pausa agora. Quando retornar, eu vou abordar o passo a passo para combater biblicamente a disforia woke. E lembre-se, no final do nosso episódio, eu vou revelar o presente que eu prometi para você. Então fique comigo, Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem, voltamos. Vamos tratar agora do passo a passo para combater biblicamente e com eficácia a disforia woke em nossa sociedade. Diante desse desafio cultural, como nós podemos responder de maneira bíblica e eficaz? Aqui estão 5 passos práticos para que a gente consiga a vitória nessa empreitada. O primeiro passo é conheça a verdade. Sim, estude a Bíblia diariamente e busque entender os fundamentos da fé cristã. Como Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O segundo passo para vencer a disforia woke: tenha discernimento espiritual. Se nem tudo que soa justo é bíblico. Peça então sabedoria ao Espírito Santo para discernir o que é compatível com a palavra de Deus. Veja lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Sim, você vai entender que então ter discernimento, tanto espiritual quanto até intelectual e cultural de um modo geral, é muito importante para que estejamos vencendo os prognósticos da disforia woke. O terceiro passo para que nós possamos vencer a disforia woke é cultive o amor ao próximo.
Sim, embora devamos rejeitar ideologias contrárias à Bíblia, e é isso que estamos fazendo em todo esse nosso episódio, mas isso nunca deve ser feito com ódio ou com desprezo às pessoas de um modo geral, não é? Em 1 Coríntios, capítulo 13, nós somos lembrados de que sem amor nossas ações perdem totalmente o seu valor. Então esteja seguindo os nossos estudos aqui no nosso canal, mas entenda, você precisa fazer o confronto ideológico, o confronto doutrinário com amor, tá bom? É um confronto com carinho, com amor, com cuidado e com respeito à pessoa com a qual você está debatendo, tá legal? Quarto passo para vencermos a disforia woke: defenda a verdade com a graça de Deus. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo nos exorta o seguinte: a palavra de vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, que nós possamos aprender a apresentar a verdade de maneira respeitosa e empática para com as pessoas, e com isso ganharemos muito mais do que se partirmos para o confronto direto, aquele confronto seco, raivoso, né? Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Quinto passo para vencermos a disforia woke: ore e confie em Deus. Sim, a batalha cultural não é apenas humana, mas ela é também espiritual. Confira lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Então, ore por sabedoria, por força e pela transformação daqueles que estão presos às ideologias contrárias à palavra de Deus, como essas ideologias da disforia woke, também chamadas politicamente de disforias progressistas. Estamos chegando então à parte final do nosso estudo e vamos entender aqui de um modo muito prático como podemos colocar tudo isso em perspectiva na nossa vida espiritual no dia a dia. Então, que tal aplicar o que aprendemos hoje? Aqui estão 3 práticas devocionais para você refletir e agir à medida que estudamos e temos a consciência despertada para o tipo de batalha espiritual que enfrentamos em nossa cultura. Leia então João 14, versículo 6 em primeiro lugar, e agradeça a Deus por ele ser a verdade que nunca muda, e portanto temos um parâmetro de verdade universal, de verdade absoluta, que é o próprio Deus, não é? Em segundo lugar, eu aconselho você a orar pedindo discernimento para lidar com os desafios culturais à sua fé. Então é pedir mesmo a Deus sabedoria, entendimento, discernimento e força, coragem, para que estejamos então fazendo a nossa parte nessa luta espiritual que acontece no nosso meio cultural também. E a terceira dica espiritual que eu te dou é: busque oportunidades para compartilhar a verdade com amor em suas conversas diárias, especialmente com aqueles que pensam diferente de você. Em outras palavras, use o seu campo de ação, o seu campo de influência para ajudar a combater essas heresias e essas práticas erradas, entendimentos errados, sofismas que são praticados pela disforia woke, que é essa disforia progressista, anti-Deus e anticristã. Tá legal? Bom, já estamos chegando aqui à conclusão, então, do nosso episódio. E a disforia woke é, de fato, um desafio real, mas Deus nos chama a sermos luz em meio às trevas. Então, ao permanecermos firmes na palavra e agirmos com amor, podemos enfrentar essa e outras questões culturais com coragem e também com sabedoria espiritual. Bom, o que você achou do episódio de hoje? Escreva aqui na parte dos comentários: eu sou contra a cultura da lacração. E ao você escrever essa frase, eu vou saber que você chegou até o final e aproveitou bem tudo aquilo que produzimos nesse episódio.
Bom, chegou a hora de revelar o seu presente especial. Você estava ansioso, não é verdade? Então, busca aqui em meu canal do YouTube uma playlist chamada Seminário Relâmpago e tenha acesso a um curso bastante completo sobre interpretação bíblica e sobre pregação. Olha que show, né? Vale a pena você conhecer esse curso, ele é gratuito, você não vai gastar nenhum real com isso. E você vai ter uma noção muito clara de como interpretar a Bíblia, com umas regras muito práticas e também de como pregar a palavra de Deus. Aproveite então, você que é líder, você que é pregador, é um recurso muito importante para a sua vida, um presentão, na verdade. Bom, obrigado por nos acompanhar no Exegese e Exposição. Compartilhe este episódio com seus amigos e líderes, para que mais pessoas sejam equipadas a viver e defender a fé cristã. Que Deus então abençoe você e até o nosso próximo episódio. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder nenhum episódio, tá legal? Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua preciosa vida.